Paz e graça, meus irmãos, bem-vindos ao canal Profetas do Último Século. E hoje estamos trazendo aqui mais um estudo, mais um vídeo. Você conhece a expressão o dia do Senhor? Pois é sobre este tema que vamos falar hoje. Amém? Muito obrigado pela sua companhia. Puxe uma cadeira, sente-se e seja bem-vindo. Amém? Já voltamos, vamos estar vendo algumas imagens, depois voltamos a falar sobre o assunto. Amém? Eu quero que você preste atenção nessas imagens, que tem tudo a ver com o tema de hoje, amém? O dia do Senhor. Estados Unidos en la mira. Un huracán categoría 5 avanza con fuerza brutal hacia la costa este de Estados Unidos. Las autoridades lo han llamado el más poderoso en al menos 20 años, vientos de más de 280 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y una posible marejada ciclónica. Amenazan con destruir todo a su paso. Y lo más alarmante, este huracán llega justo después de la cadena de terremotos que sacudieron Rusia y activaron alertas de tsunami en todo el Pacífico. El planeta parece desestabilizarse. El cinturón de fuego sigue activo. Japón aún mantiene alertas encendidas tras el sismo de 8.8 que provocó olas de más de 5 metros y ahora el océano Atlántico responde. Ciudades como Miami, Charleston y Nueva York ya están en estado de emergencia, evacuaciones masivas, refugios colapsando. Las imágenes satelitales muestran una bestia girando cada vez más cerca. Expertos en clima y geofísica coinciden, nunca hemos visto algo así, una combinación mortal entre tierra y mar, terremotos, tsunamis y ahora un huracán. El planeta está reaccionando. ¿Estás preparado? Esto apenas empieza. Déjame tu comentario y comparte esta noticia. Você não pode perder isso. Hoje e amanhã o céu do Brasil vai brilhar com 2 chuvas de meteoros ao mesmo tempo. A Delta Aquáridas traz até 25 meteoros por hora, enquanto a Alfa Capricornídeos pode revelar clarões impressionantes. Quer ver? Vai para um lugar escuro, longe das luzes, entre 2 e 5 da manhã. Evita o celular. Seus olhos precisam se adaptar para o show completo. É o tipo de espetáculo que só acontece uma vez por ano. Então já segue a gente e salva o vídeo para não esquecer esse evento. Você não pode perder isso. Olha o que vai acontecer hoje nessa noite de quinta-feira. Um asteroide com até 669 metros de diâmetro vai passar pela Terra. Segundo dados da NASA e da Agência Espacial Europeia, batizado de 2008 DG5, o corpo celeste não representa risco de colisão, mas sua aproximação é considerada incomum. O objeto foi detectado em 2008 pelo Catalina Sky Survey nos Estados Unidos e pertence ao grupo dos chamados asteroides Apollo, cuja órbita cruza a da Terra. De acordo com os cálculos mais recentes, o 2008 DG5 passará a cerca de 3,5 milhões de quilômetros de distância do nosso planeta
aproximadamente 9 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Ainda assim, por ultrapassar os 150 metros de diâmetro e se aproximar a menos de 7,5 milhões de quilômetros, o asteroide entra na categoria de potencialmente perigoso, conforme a classificação da NASA. Com dimensões entre 310 e 690 metros, o 2008 DG5 está entre os maiores asteroides já catalogados pela NASA. Ela é simplesmente a mulher mais rica. Então, meus amados, o tema hoje é o fim dos tempos, também conhecido como o Dia do Senhor. Abalos sísmicos em toda parte, erupções vulcânicas, tsunamis gigantes, ciclones, tempestades cada vez mais violentas, calores extremos, nevasca, guerras, epidemias, respiratórias, peste, fome. Será que a natureza está desregulada? Chuvas de meteoro, luas de sangue, a natureza perdeu o controle, ou o universo quer nos dizer alguma coisa? Para tudo isso, para que tudo isso converge e o que tudo isso significa? Onde tudo isso vai nos levar? Essa e outras perguntas estaremos respondendo à luz da Bíblia e através dos textos escatológicos como Mateus capítulo 24, Isaías 13, de 9 a 13, Isaías 34, 4, Joel 2, 10, Joel 2, 31, Ezequiel, Lucas, Jeremias, Oséias, Amós e Apocalipse. Todos os livros de Daniel e Apocalipse têm teor profético, amém? Então, povo do Senhor, vamos fazer algumas leituras aqui que tem tudo a ver com esse tema escatológico, que também tem a ver com as imagens e as cenas que eu mostrei para vocês, amém? Isaías capítulo 13. Capítulo 13, verso 9 a 13. Diz assim: Eis que o dia do Senhor vem ardendo com o furor da sua ira ardente, para pôr a terra em desolação e destruir os pecadores dela, porque as estrelas do céu e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá a sua luz. E visitarei o mundo e a maldade sobre os ímpios, e a sua iniquidade farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. E farei que um homem seja mais precioso do que o ouro, mais raro de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos e do dia da sua ardente ira. Amém? Também vamos ler Joel, capítulo 2, livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 10. Diz assim: Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas se retirarão o seu esplendor. E o Senhor levantará sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso
é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá o sofrer? Amém? Também quero relatar um texto na Bíblia que talvez seja o único que faça referência ou menção a tsunamis, que está lá em Lucas, capítulo 21, amém? Livro segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 21. Capítulo 21, verso 25, diz assim: haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E os homens desmaiarão de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então virão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Amém? Então, o texto de Lucas, capítulo 21, verso 25, é o único texto que faz menção sobre tsunamis, ou seja, grandes ondas, e homens desmaiando de angústia pelo bramido das ondas, diz o texto, então, pelo som das ondas. E aqui fala, então, num contexto diferente, que pode ser tsunami, porque ondas, todos conhecem o mar, e já era conhecido dos pescadores do primeiro século que o mar fazia grandes ondas, mas que nem essas, que diz que os homens desmaiarão em perplexidade pelo bramido das ondas, quer dizer, ondas excepcionais, amém? Isto significa uma referência clara às tsunamis, amém? Também no livro de Mateus 25, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, verso 29, diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém? Então, você já tinha ouvido falar da expressão o dia do Senhor? O termo dia do Senhor é usado no Antigo Testamento por quase todos os profetas no Antigo Testamento para descrever o fim dos tempos, um dia de grande ira e juízos sobre a terra, sobre os ímpios, sobre os maus e sobre as más obras. A escatologia chama o fim dos tempos do dia do Senhor também. Se refere ao fim dos tempos. Eu expliquei no outro livro, no outro vídeo, que escatologia é uma palavra grega e junta duas palavras, escatos, que quer dizer por último, aquilo que vem por último, e logia, estudo. Então, estudo das últimas coisas, ou do fim dos tempos, amém? O dia do Senhor do Antigo Testamento é diferente do mesmo termo usado por João
no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Aqui João se refere ao primeiro dia da semana, o dia da ressurreição do Senhor Jesus, comemorado pelos católicos e cristãos em todo o mundo, como o dia da Páscoa. Amém? Então, o dia do Senhor foi anunciado por quase todos os profetas do Antigo Testamento como um dia de ira, um dia que Deus julgaria o mundo. O juízo final também está correlacionado a esse termo, o dia do Senhor, amém? Então, tem vários, por quase todos os profetas do Antigo Testamento, falaram nesse tema, como Isaías, Joel, Ezequiel, Jeremias, Oséias, Amós. Também o livro de Daniel tem caráter profético e escatológico e está diretamente ligado ao livro do Apocalipse, que é o livro escatológico que trata desse tema, o fim dos tempos. Amém? Então, quase todos os profetas do Antigo Testamento falaram desse dia de julgamento que Deus traria sobre o mundo e sobre a terra. E os irmãos há de convir comigo, de concordar que todos estes sinais de origem cósmica, eventos cósmicos, como fenômenos naturais, estão acontecendo, tudo aquilo que Jesus falou nos textos lá de Mateus capítulo 24 e verso 29, também o livro de Lucas que nós acabamos de ler, capítulo 21, verso 25, todos esses sinais estão acontecendo nesta era, ao mesmo tempo e tudo junto praticamente. Então, o que isso quer nos dizer? Para onde isso quer nos levar? O que isso quer nos mostrar? Amém? Isso tudo converge e nos leva a crer de fato que o Senhor Jesus está voltando. Amém? Todos os sinais que os céus dariam, eles estão dando tudo junto e ao mesmo tempo, nessa mesma era. Amém? Então não tem como negar que Deus está cumprindo a sua palavra e que o Apocalipse ele está em plena evidência e atividade. Amém? Também quero falar dos eventos que ocorreram agora, dia 13 e 14 de março de 2025. Tivemos 2 luas de sangue. Amém? E no texto de Mateus 24, diz que a lua se tornará em sangue. Também no livro de Joel, diz que a lua se tornaria em sangue. Amém? Terremotos, também lá fala no mesmo texto do livro de Mateus 24 a 29, de 29 em diante, fala em terremotos. Também no último dia 29 tivemos aquele terremoto de 8,8 na escala, amém? Na costa da Rússia, que causou tsunami que repercutiu praticamente em todas as partes do mundo. No Japão, no Havaí e países do Pacífico, amém? A primeira tsunami no Japão ocorreu em 11 de março de 2011. Que foi aquela grande tsunami que afetou a cidade de Fukushima e atingiu as usinas nucleares lá, então. Chuvas de meteoros, no último dia 10, agora de agosto, então, tivemos um grande evento aí, onde tivemos chuvas de meteoros, que chegou ao pico de 150 meteoros por hora, amém? E você sabia que os meteoros eles são chamados também de estrelas cadentes? E no texto de Mateus diz que as estrelas cairiam do céu. Talvez isso seja um sinal, então,
de que o fim dos tempos está chegando e que o Senhor Jesus está voltando, porque esses textos proféticos e escatológicos, eles fazem ligação direta com a volta do Senhor Jesus Cristo também. Então esses textos, eles fazem ponte direta com o mesmo termo usado, o dia do Senhor. Amém? Então, isso é o significado da expressão o dia do Senhor, um dia de grande ira e de julgamento de Deus, e também está diretamente relacionado à volta do Senhor Jesus, e faz ponte direta com os textos do livro de Apocalipse, o livro escatológico que trata desse tema, o fim dos tempos. Amém? Então tivemos chuvas de meteoro no último dia 10 de agosto agora. Amém? Tivemos também as tsunamis relatada lá no livro de Lucas, capítulo 21. E agora chuvas de meteoros. Amém? Tudo converge e nos leva e caminha para um só sinal, ou seja, Jesus Cristo está voltando. Amém? Os céus anunciam a sua glória, a palavra diz assim, e uma noite faz distinção a outra noite. Então os céus nos mostram, e o Senhor Jesus lá no mesmo livro de Mateus 24, ele no final desse texto ali, do verso 29 do capítulo 24, ele diz assim, no verso 32, ele diz assim: aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os ramos se tornam tenro e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Amém? E em outra passagem, certa feita, ele diz assim: quando todas estas coisas estiverem acontecendo, levantai as vossas cabeças. Para que o Senhor Jesus nos informou e nos aconselhou a fazer isso? Para que a gente levanta a cabeça? Para olhar os céus, para olhar para cima. Ele disse assim, então, quando virdes acontecer todas estas coisas, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ou seja, ele estaria voltando. Oh, glória a Deus, para levar a sua igreja. Aleluia. Então, tudo converge, tudo caminha para a volta do Senhor Jesus. Tudo indica, tudo aponta que o Senhor Jesus está às portas e ele está voltando. O dia do Senhor está prestes a se concretizar. Amém? O dia do Senhor está próximo, está às portas e o Senhor Jesus está vindo buscar a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Então, queria trazer aqui mais esse estudo sobre esse tema aí, o fim dos tempos e o dia do Senhor. E convidar você, se ainda não é cristão, a ir numa igreja mais próxima, a entregar sua vida para Jesus e se preparar, porque ele está às portas e está voltando. E também, lá no livro do Apocalipse, verso 8, eu mostrei aqui notícias sobre meteoros próximo à Terra. Os textos de Apocalipse falam sobre um grande meteoro, capítulo 8, amém? E vi um grande monte ardendo em fogo caindo sobre a terra, amém? Então, todos estes sinais cósmicos e esses eventos naturais estão diretamente ligados com o livro de Apocalipse e também tem a ver com os 7 selos, os 7 anjos, as 7 trombetas e as 7 taças das últimas pragas. Todos tratam do mesmo tema, o dia do Senhor e o fim dos tempos, também a volta de Jesus. Amém? Então você
que quer que esse canal cresça, eu convido você então a participar, a fazer parte desse canal, para que a palavra de Deus chegue mais longe, amém? E para você que ficou então até o final desse vídeo, eu tenho um bônus aqui, uma dica ótima para você que está começando a estudar a palavra de Deus e quer estudar sobre profecias. Eu indico você aqui a ler este livro aqui, amém? A Enciclopédia Popular de Profecias Bíblicas, amém? Aqui o livro trata do assunto, amém? Tema por tema, tudo explicadinho, direitinho. Então, para você que está começando aí a pregar a palavra de Deus, a estudar sobre profecias, eu indico esse livro aqui, é muito bom, amém? Mas de nada adianta você ler todos os livros do mundo se você não ler o principal. Então você precisa começar pela Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia. A Bíblia é o primeiro livro, o principal livro de todos, amém? Para que você então seja informado ali do que o Senhor Jesus está falando, que Deus está falando, desde o começo da criação até o livro de Apocalipse, para que você também tenha a sua própria opinião, para que você não seja induzido pela opinião alheia, amém? Para que você tenha conhecimento dos livros da Bíblia, do assuntos escatológicos da Bíblia, para quando alguém chegar tentando impor uma opinião sobre algum texto, sobre algum livro, você mesmo saber, não, pelo seu conhecimento, pela sua leitura, você saber, não, eu conheço esse livro e esse livro fala assim, assim, assado, e não tem nada a ver com isso aí, com essa ideia que você está apresentando. Então, a leitura, o estudo bíblico, ele te dá um conhecimento, uma direção, e ele te dá uma convicção do que os textos bíblicos nos ensinam e o que eles querem revelar. Amém? Então, estude a Bíblia. Comece pela Bíblia e depois adicione outros livros complementares. Amém? Fico por aqui. Até um próximo vídeo, se Deus assim o quiser e o permitir. E fiquem com a paz do Senhor Jesus. Amém?